Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós, na semana passada, fizemos aqui um debate a respeito do decreto do governador, decreto 2095, 7 de agosto de 2015, que pretendia reduzir para 5.400 UFI o valor pago às obrigações de pequeno valor, que hoje está na ordem de 40 salários mínimos. E ao fazer isso, obviamente, o governador Carlos Alberto Richa não só trouxe um prejuízo para as pessoas que precisam receber os seus créditos nesta modalidade, como criou um grande celeuma com todos aqueles que operam na área de direito, com esta Assembleia, com a Ordem dos Advogados do Brasil e com o Poder Judiciário. Desta forma, senhores deputados, nós estamos apresentando, e estou solicitando aqui, deputado Scarnavaca e deputado Rasca, que todos os deputados que queiram assinar, assinem, mas nós estamos apresentando, não pela oposição, vamos apresentar pela Comissão de Direitos Humanos, um decreto legislativo que tem por intuito sustar o decreto 2095. É um decreto bastante simples. O projeto de decreto legislativo susta o decreto 2095 de agosto de 2015. Artigo 1º susta o decreto, conforme determina nos incisos 26 do artigo 54 da Constituição Estadual, esse decreto entra em vigor da sua publicação. Por que nós estamos fazendo isso? Sabem os senhores de todas as manifestações que ocorreram nestes dias, deputado Maurício. E para que isso não ficasse apenas aqui na Assembleia Legislativa, nós havíamos entrado em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, que no dia 18 de agosto, através do ofício 349 de 2015, encaminhou ao governador Carlos Alberto Richa uma correspondência, onde rapidamente eu vou ler alguns pontos dessa correspondência, onde diz o seguinte: no lançamento do pacote de ajuste fiscal do governo do Estado, há alguns meses, a OAB foi surpreendida por um projeto de lei que reduzia o valor limite das RPVs. A medida significava enorme prejuízo a pequenos credores do Estado que ficariam submetidos ao regime precatórios. Aqui no Paraná é público e notório receber um precatório não raro, requer uma espera de décadas. Sensível ao apelo da OAB, a base aliada do governo na Assembleia, com a aquiescência do próprio governador, retirou esse item da pauta do pacote de ajuste fiscal. Em acordo, os deputados governistas, inclusive, garantiram para a OAB que a ideia estava descartada, reconhecendo a gravidade do impacto social causado por uma significativa redução dos valores das RPVs. Houve um compromisso institucional, deputado Paulito, Vossa Excelência, que é, como missionário também da Comissão de Direitos Humanos. Houve, a carta é da OAB, houve um compromisso institucional. Diz ainda a OAB: apesar de tudo, agora a OAB mais uma vez surpreendida pela iniciativa oficial de reduzir drasticamente o valor das RPVs, não mais por lei, mas por decreto. A ideia é que fica sugerido retirar a prerrogativa de o tema ser tratado no ambiente legislativo. Diante dos compromissos assumidos há pouco tempo e no sentido contrário, a OAB põe iniciativa na conta do eventual equívoco e, por esta razão, solicita a revogação do decreto. Requer mais a necessidade expressa da manutenção do teto de 40 salários mínimos, confirmando a prevalência do limite mínimo disposto na ADCT, as disposições constitucionais transitórias. A propósito, é como pensa o próprio líder do governo no Legislativo, em manifestação pública sobre o tema, o deputado Romanelli. Respeitar a constitucionais orientados por interesse público revela maturidade política. É por acreditar no compromisso com essa maturidade política que a OAB insiste na revogação do decreto, evitando a judicialização da matéria, na medida que o decreto, além de socialmente desastroso, é nitidamente ilegal. Assina o Juliano Breda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Na sequência disso, senhor presidente em exercício, o Poder Judiciário, através do 15º Juizado Especial da Fazenda Pública, da Vale Fazenda Pública, do juiz César Ghisoni, deu algumas sentenças já nesta semana, onde uma delas, eu estou com ela aqui em mão, do dia 20 de agosto, deputado Rasca, dia 20 de agosto agora, onde determina execução contra a Fazenda, assunto principal, honorários advocatícios e execução contra a Fazenda Pública, valor da causa, R$ 22.000, R$ 489,77.
Deputado Tadeu, tem o horário da liderança? Os horários do Partido dos Trabalhadores, senhor Ok. presidente. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei 12.153 de 2009 traz exigência da lei formal do respectivo ente da federação para a definição das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório. Aí cita o que nós já tínhamos aqui na lei, que eu acabei de citar também, manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, citando inclusive o Decreto Estadual 2095, que diminuiu para R$ 13.811,50 as OPVs, e diz, entretanto, ao reduzir o limite, até então definido como pequeno valor, mencionado decreto restou por extrapolar o poder regulamentar e usurpar a função legislativa. Diz também, no final, ante a não aprovação da redução pelo Legislativo Estadual, o chefe do Executivo restou por editar mal assinado o decreto, sepultando qualquer possibilidade de discussão e debate sobre a matéria, em nítida hipótese de usurpação da competência da Assembleia Legislativa do Paraná. E, na sequência, passando-se as coisas dessa maneira, ante a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto Estadual 2095, de 7 de agosto de 2015, expressa-se requisição de pequeno valor no montante total do crédito reconhecido nessa demanda, portanto, inferior a 40 salários mínimos. Curitiba, 20 de agosto de 2015, Sérgio Ghisoni, juiz de direito. Ora, senhores deputados, fica evidente, deputado Gilberto, para todos nós, não só pela manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, mas aqui nós temos vários advogados, deputado Maurício é advogado, missionária Ruda é advogado, deputada Cláudia é advogada, deputado que preside a mesa é advogado, vários deputados aqui são advogados. Deputado Amaral é advogado, e sabe que não há, ou há pouquíssimas, deputado Paulito, Vossa Excelência também é advogado, pouquíssimas alternativas ao governador, a não ser revogar o decreto. Vai perder todas as ações, com, inclusive, consequências para o Estado, que forem dadas entrada na Vale Fazenda Pública ou em qualquer outra vara. Nesse sentido, é que nós estamos apresentando aqui, não em nome da oposição, mas em nome, como nós conversamos aqui com o líder do governo, de todos os deputados, e vamos pedir assinatura a todos os deputados, porque entendemos que não pode uma decisão tomada por orientação do senhor Mauro Ricardo, que, numa matéria de hoje, inclusive, deputado Hussein, diz que foram retirados 70 milhões ou 40 milhões de reais dos valores que eram destinados a precatórios para pagar outras dívidas. Não pode o senhor Mauro Ricardo levar o governador, a meu ver, a cometer um equívoco que trará um prejuízo muito grande para o Estado, na medida em que todas as ações que forem dadas entrada terão certamente um destino exatamente igual a esse que eu acabei de ler a sentença dada já em 2, ou em 3, ou em 4, fala-se em algumas dezenas e até centenas de ações desde a semana passada. O líder do governo havia aqui aprovado um pedido para que nós soubéssemos quais são os valores que tem para o ano que vem, de obrigações de pequeno valor, que serem pagas pelo Estado. Porque dizia o senhor Mauro Ricardo que no ano que vem nós temos duas grandes ações, uma do sindicato do Sindaspen, Sindicato dos Agentes Penitenciários, aliás são duas, e uma do Sindisaúde, que somariam juntas 300 milhões de reais. Porque, primeiro, há que se ressaltar que se as ações forem julgadas procedentes, há que se pagar. Não tem o que você inventar para não pagar. Segundo, e aí me parece que a má-fé, eu vou repetir, a má-fé, deputado Hussein, nesta afirmação feita pelo secretário, porque o secretário sabe, como uma pessoa inteligente que é, competente que essas ações, deputada Cláudia, não são ações que no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, está garantido que serão dados ganho de causa e terão que ser pagas. Ora, é óbvio que o Estado vai recorrer, é óbvio que o Estado vai discordar dos valores que estão naquelas ações.
Além do que, algumas sanções estão no estágio inicial. E o governo sabe muito bem, deputado Gilberto Ribeiro, que as ações não serão pagas em 90 dias, 120 dias. Sabe que não serão pagas. Mas usa desse argumento para colocar a opinião pública, inclusive, talvez a opinião pública, são 300 milhões que alguns 10 ou 15 mil servidores públicos querem receber, por isso então não temos que pagar. Mas como não tem que pagar? Quer dizer que se um devedor do Estado resolve não pagar, não paga. E fica por isso mesmo, porque ele está sem dinheiro, não paga. Obviamente que não, o Estado tem a obrigação de executá-lo. Agora o Estado usa, o secretário Mauro Ricardo, usa de um artifício para convencer, talvez os deputados, talvez a opinião pública, talvez ao governador, que por termos duas ações, não podemos pagar as OPVs, como vinham sendo pagos, as RPVs como vinham sendo pagos, mudando ilegalmente o seu valor, numa flagrante inconstitucionalidade, dita não por nós, mas dita pela OAB, dita pelo juízo, que já determinou, o próprio juiz já determinou que fossem pagos, aquelas sentenças já foram dadas por ações impetradas em juízo, mas me parece que esta é a parte legal. O processo é inconstitucional, a medida é inconstitucional, está reconhecido, e se não for reconhecido por uma revogação do decreto, será reconhecido certamente por uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas não é esse o tema aqui na Assembleia. Aqui na Assembleia, e eu falei isso ao deputado Guto há pouco, nós fazemos acordos. Nós fazemos acordos. E nós fizemos um acordo com o secretário Mauro Ricardo e com o governador do Estado. Aliás, o senhor fez. Cita, inclusive, o presidente da OAB, que esteve com o senhor, que esteve com o líder do governo, que esteve com o presidente da Assembleia, que esteve com o secretário da Fazenda e que teve a aquiescência do governador do Estado. E acordos ou são para serem feitos e serem cumpridos, ou então não façam. Porque nós não estamos, deputado Paulo, fazendo um acordo de boteco, que aliás até os acordos de boteco são cumpridos. Nós não estamos fazendo um acordo como se estivéssemos ali, deputado Hussen, na esquina da Manuel Ribas, onde tinha o café Coimbra, há 30 anos atrás, ou lá no Cometa, em Portunhão. Não é isso. O que se fez foi um acordo entre duas instituições, dois poderes, para que nós pudéssemos ter aqui a votação sem maiores traumas do projeto que o governo havia enviado. Me surpreende que o governador tenha assinado esse decreto. Talvez o governador não tenha sido orientado corretamente. E justamente por isso assinou esse decreto, como disse aqui o próprio juiz, o mal assinado decreto 2095. Se foi orientado e se sabia, há tempo de revogar. De qualquer forma, missionário, eu falo porque Vossa Excelência, volta a dizer, é da Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Direitos Humanos e por todos aqueles deputados que queiram assinar, nós vamos pedir a revogação do decreto. Porque não dá. Não dá, deputado Tiago Amaral, para se fazer uma coisa aqui num dia, depois que a temperatura baixa, mudar como se não tivesse havido nada. Isso desqualifica todos aqueles que participaram da negociação. Isso desqualifica a Ordem dos Advogados do Brasil, que participou da negociação, os deputados que participaram da negociação, o líder do governo, a Assembleia Legislativa através do seu presidente, desqualifica o governador, porque o governador sabia, quando fez o acordo, que teria que cumpri-lo, e ninguém perguntou se havia ações ou não havia ações tramitando, desqualifica o argumento do secretário de Fazenda, porque ao fazer o argumento que tem duas grandes ações e, portanto, nós não podemos pagar, o secretário de Fazenda simplesmente perverte toda a ordem institucional. Porque se amanhã eu tiver uma grande dívida com o Estado, eu mudo a lei. Ora, talvez não saibam, mas nós ainda estamos no Estado de Direito. Talvez não saibam, mas nós ainda temos uma Constituição. Talvez não saibam, mas nós ainda temos uma Assembleia Legislativa, deputados, governador e secretários com poderes diferentes e ainda temos um poder judiciário. Se todos se calarem, aí realmente nós não temos mais um Estado.
E eu espero, para concluir, senhor presidente, Vossa Excelência tem o tempo para concluir. e eu espero que esta casa não se dobre, não se acovarde, não se omita, não se coloque numa posição de joelhos diante do governador do Estado e do secretário da Fazenda. Que esta casa saiba qual é o seu papel, que não é dizer amém como se as coisas viessem prontas do Palácio Iguaçu e aqui apenas tivessem que ser obedecidas. Porque se assim for, não perdem apenas os deputados, perde toda a sociedade, que não tem mais nos seus representantes legais, eleitos diretamente, quem possa lhes dar respaldo quando ocorre uma situação como essa, onde, por decreto, o governador revoga um processo legal, fere a Constituição e, obviamente, sofrerá as sanções. E nós não podemos ficar calados. Por isso, senhor presidente, nós vamos pedir... Concluir, senhor presidente. Nós vamos coletar as assinaturas e esperamos, deputada Cláudia, que todos os deputados, volto a dizer, independente do partido, independente de serem deste ou daquele, dessa ou daquela base, aliado ou de oposição, que nós possamos colocar o mais rápido possível a revogação do decreto 2095, 7 de agosto.